Então, boa tarde, professores, boa tarde, estudantes aí do sétimo ano. Hoje a gente vai começar, então, a ver o estudo das camadas aí da atmosfera, né? Na última aula a gente viu a questão da composição do ar, né? Dos principais gases aí que compõem o ar. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a atmosfera, tá? Da maneira geral. Mas o que seria essa atmosfera, né? Resumindo ela de uma forma bem sucinta, o que é? Ela é a camada dos gases, tá? Que envolve toda a superfície da Terra, né? A superfície terrestre. Então existem vários gases, né, que estão presentes nela, tipo oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, nitrogênio e por aí vai. E a atmosfera ela é extremamente importante, né, para nossa vida ou para a vida da forma que a gente conhece aqui na Terra, né? Porque ela contém, por exemplo, o gás oxigênio, que é essencial para a nossa respiração, e a respiração da maioria dos seres vivos aí que dependem do oxigênio, né? Lembrando que tem alguns que não dependem, né? Ou que para eles é facultativo, e algumas bactérias, né? Ela forma uma barreira de proteção também contra, por exemplo, fragmentos, né, de meteoros que podem cair no planeta Terra, então eles se chocam aí, né, eles vêm em alta velocidade, atingem essa camada de gases, né, que estão presentes na atmosfera e acabam aí pegando fogo e se deteriorando, se esfarelando, vamos dizer assim, né, ao longo desse caminho e chegam, quando atingem a superfície da Terra, são extremamente pequenas, então ela forma uma espécie de proteção nesse sentido, né. Além disso, é a atmosfera aí que é responsável pela manutenção, vamos dizer assim, né, da temperatura também da Terra, né, da temperatura da superfície terrestre. Então ela mantém a média sem que essa temperatura ela oscile muito. Então, por exemplo, existe um fenômeno que a gente chama de efeito estufa, que é um fenômeno natural do nosso planeta, né, que basicamente consiste na seguinte situação: eu vou ter a radiação solar, né? Então vindo em direção à Terra. E quando esses raios atingem a Terra, uma boa parte deles é absorvido, né, pelos seres que aqui estão, pela superfície da Terra, e uma parte ela é refletida, né? Entende? Então a não ficar aqui na Terra. E aí o que acontece? Como eu tenho uma camada de gases aqui, né, compondo a atmosfera, essa radiação, esse calor, acaba ficando retida aqui nesse espaço e não consegue abandonar o planeta muito rápido, não consegue deixar, né? Então ela funciona como se fosse uma estufa. Se vocês já conheceram, já viram uma estufa, essas de lona, né, esse plástico praticamente transparente que o pessoal faz, e já tiveram a oportunidade de entrar nessa estufa e depois comparar com a temperatura externa, você vai ver que dentro da estufa a temperatura é muito maior. Então funciona nesse sentido. Lembrando que o efeito estufa é algo natural, é algo importante, é algo que a Terra precisa ter, né? Para que as temperaturas não oscilem. O problema são ações, né, que o homem, o modo de vida que o homem leva e tudo mais, né? Aumenta a concentração de alguns gases que se tem, né, na superfície terrestre e na atmosfera, e isso, né, provoca uma coisa chamada aquecimento global. Então isso aí não é legal, tá? Isso aí aí pode causar derretimento de calotas polares, aumento do nível do mar, alteração, né? Por exemplo, na produção, na produtividade agrícola e de diferentes regiões, né? Então é bem complicado, tá? Isso aí leva à extinção de várias espécies e tudo mais, então é um desequilíbrio bem grande. Mas o efeito estufa é natural e ele sempre existiu aí na história da Terra, né? Em alguns momentos foi mais marcante, as temperaturas foram maiores, né? Em alguns momentos a temperatura baixou um pouco, tá? Então esse fenômeno é extremamente importante, né? E acontece aí na atmosfera. Então a atmosfera ela tem algumas camadas, tá? Só que assim não é como se fosse, né? Uma escadinha para se chegar aqui na última camada, né? E a partir daqui já seria o espaço, tá? É, porque o que acontece? A concentração de gases, né, que aqui existe, ela vai variando à medida que vamos alcançando aqui, maiores altitudes, né? Então a densidade que existe aqui é maior do que a densidade que vai existir aqui.
né? Ou seja, as partículas dos gases aqui, elas estão mais próximas, mais concentradas do que aqui, vamos dizer assim, né? Então, com base na própria densidade, né, na composição, a gente costuma falar nas camadas aí da atmosfera, né? Então, a primeira camada, né, dela é a troposfera, que vai atingir, vai ser onde, ó, aqui, ó, do solo, né, até mais ou menos uns 15 quilômetros. Então é nela que acontece, por exemplo, os fenômenos do clima, né? Neve, chuva, né? Tudo aquilo que é essencial para a manutenção da vida. É nela que está o oxigênio que a gente respira, a maior concentração dele. Então, na faixa aí de 21% do oxigênio que a gente respira, né? Então é nela que ocorre a vida de uma maneira geral, né? A faixa da vida vai estar aqui, ó, na troposfera, tá? Então ela é extremamente importante aí nesse sentido. Depois eu vou ter, né, então ali a partir dos 15 até os 50 quilômetros, eu vou ter aqui, ó, a estratosfera. E nessa camada aqui eu tenho, né, alguns aviões que também circulam já, né, por ela. Eu vou ter a presença de uma camada extremamente importante, tá? Na qual se concentra um gás chamado gás ozônio. Esse gás ozônio ele é feito de oxigênio, tá? O oxigênio então ela é importante para a nossa respiração, mas ela é importante para formar também esse gás aqui, ó, chamado ozônio, que forma uma camada protetora. Essa camada protetora ela funciona como que ele é um filtro aqui, ó, da radiação do Sol. Então aquela luz que vem do Sol, né, e chega aqui na Terra e as plantas utilizam para fazer fotossíntese, produzir lá o seu próprio alimento, depois, né, liberar oxigênio para que a gente possa respirar e tudo mais, as plantas, né, as cianobactérias ali, algas e tudo mais, né, ela não tem, né, só importância nesse sentido. Ela traz, né, ali nessa luz, nessa radiação, várias outras coisas. Então, por exemplo, a gente consegue ver cores porque existe a luz do sol, né? Então a gente consegue ver aquilo que é refletido, aquilo que está nas cores, vamos dizer assim. E a gente consegue produzir uma certa vitamina, chamada vitamina D, no nosso corpo com base nessa radiação do Sol. Tá? Só que nessa radiação solar existem raios nela, né? Existem raios nela que são prejudiciais, assim, né? Em certa quantidade, eles acabam sendo prejudiciais para nós, né? Eles podem provocar, por exemplo, envelhecimento da pele, queimaduras, câncer de pele, por exemplo, né? Começar a ter exposição, uma exposição maior. Então, essa camada que é extremamente importante para filtrar a radiação ultravioleta, tá? A gente vai ter os raios, né? Falando em radiação ultravioleta, a gente tem os raios aí ultravioletas do tipo C, né? UVC, tem UVA, tem UVB. O UVC não passa, tá? Não passa nada, ele vai ser totalmente filtrado aqui nessa, vai ficar no filtro, tá? Então eu vou ter a radiação UVA, que ela não é retida aqui. A radiação UVA ela é uma radiação solar responsável principalmente pelo envelhecimento de pele, né? Alcança camadas mais profundas aí da nossa pele, tem um comprimento de onda maior e tudo mais. E é aquela radiação que está presente a todo instante, tá? Num dia de chuva, esteja nublado, tenha sol, chuva, tá? Essa radiação ela está presente sempre, desde o amanhecer até o pôr do sol, radiação do tipo UVA. Né? E eu vou ter a radiação do tipo UVB. Essa UVB ela compõe a menor porcentagem da radiação solar, né? Que chega aí até nós, e ela vai ser a grande maioria dela, né? Praticamente toda retida aqui no filtro. Essa radiação UVB é aquela que provoca as queimaduras, né, de pele, que faz bolha, aquela questão mais superficial, né? Mas a exposição em demasia, né, dela, ela pode provocar uma grande exposição, pode, vamos dizer assim, causar aí câncer de pele, tá? Vamos supor. Então ela é problemática nesse sentido. É aquela que vai estar mais incidente ali das 10 da manhã até as 4 da tarde, tá? Horários em que o sol estaria numa posição mais, vamos supor, mais vertical, né, em relação à Terra. Então os raios estariam incidindo aí numa frequência muito maior, com a força muito maior. Então essa camada de ozônio é que vai filtrar, tá? Vocês talvez já ouviram falar, né, que existem, o pessoal falava muito nos buracos aí da camada de ozônio, né, que tinha os gases lá, né, cloro, flúor, carbono, né, os CFCs aí,
que provocavam, né, buracos na camada de ozônio. Isso aí pode levar a causar aí sérios danos, né, nos seres vivos. Esses buracos nessa camada não é como se formasse um buraco aqui no meio do nada, né? Tirou uma fatia dessa camada. Na verdade, ele é uma alteração na estrutura química do gás ozônio. Tá? Esse gás é composto por 3 oxigênios, e aí, quando ele tem uma quebra dessa estrutura, outros compostos se formam ali que não são eficientes para filtrar, tá, essa radiação. Então, na estratosfera, né, a principal importância está aqui, ó, nessa camada. E mais recentemente aí teve um cara, o prefeito de Itajaí também, que sugeriu uma outra aplicação para o ozônio, né, no sentido do tratamento da Covid-19. Mas, né, ele tem uso também medicinal e tudo mais, né, tem ações comprovadas aí para outros tratamentos, né, de uma maneira geral. A próxima camada que vem aqui é a camada da mesosfera, que estaria ali na faixa de 50 a 80 quilômetros de altitude, né? Uma camada extremamente, vamos dizer assim, extremamente fria, né? E também onde já vai iniciar aqui, ó, eu lembro que o professor falou de auxiliar, né? No sentido de auxiliar aqui a questão de formar uma barreira, né, para evitar o choque de meteoros, né, de fragmentos que possam vir do espaço, né? Então eles começam aqui a se chocar e a pegar, vamos dizer assim, pegar fogo, né, e se deteriorar, se vão degradar mesmo, assim, né, e muito pouca coisa vai chegar aqui na superfície terrestre, né, lógico, depende do tamanho também, né, desses fragmentos, mas ela funciona aí como uma barreira. E existe aqui a presença de íons, tá, que são algumas partículas, né, que são extremamente importantes aí, né, para formar uma coisa chamada ionosfera, né, que a gente se utiliza aí, por exemplo, para propagar ondas de rádio e tudo mais, né, então elas têm aí uma importância, porque a radiação solar bate aqui, e algumas reações, né, acontecem aqui que o ser humano se utiliza, né, também no nosso modo de vida, né, além da função da camada como um todo, né. Depois eu vou ter aqui a termosfera, então que ela vai variar ali dos 80 até os 500 quilômetros de altitude, né? Então a maior camada onde ela pode atingir temperaturas extremamente altas, né? Devido aí à concentração que ela tem, né? Temperaturas superiores aos 1.000 graus, né? 1.500 graus aí, Celsius, né? E é nessa camada, por exemplo, que a gente consegue observar, né? Ela vai estar aqui nessa localização, e é nessa camada aqui que a gente consegue observar a questão do fenômeno chamado aurora boreal, né, que são umas cores bem bonitas assim que aparecem no céu, né. Então nem nas regiões aí polares é bem comum aí do pessoal observar esse fenômeno aqui, né. Então temos aí presença, por exemplo, já, né, em regiões dela o pessoal lança aí alguns satélites, né, e tudo mais. Então é uma camada bem interessante, né, também composta pela ionosfera, né, tem uma parte dela que pega a ionosfera e tudo mais, então é uma camada que é utilizada aí nesse sentido. E depois, né, a partir dos 500 quilômetros e até atingir o espaço, né, eu vou ter a exosfera, que é uma camada composta basicamente por um gás chamado de gás hélio, né, e também pelo hidrogênio. E praticamente a força gravitacional, né, nessa camada aqui não existe. A Terra é como se ela funciona como se fosse, vamos dizer assim, um imã, né, atraindo, né, objetos para ela. Então, o que vai acontecer? Só que a partir desse momento aqui, a força de atração que a Terra exerce já começa a se tornar praticamente nula, né? Já começa a perder, né, partículas aqui, por exemplo, para o espaço, e aquelas já deixam de ser atraídas, então começa a deixar, né, de ser atraídas em direção à Terra, né? Então a lei ali, né, da física que diz, né, que matéria atrai matéria, né, na razão direta das massas, né? Então a Terra tem uma massa muito grande, ela consegue atrair, né, objetos a uma distância muito grande, né? Só que a partir desse momento aqui, esses objetos já começam a se perder para o espaço, tá? Então, aqui eu vou ter também a ação de uma coisa chamada magnetosfera, né? Que realmente ajuda a proteger a Terra, né? E manter a vida na Terra e da forma que a gente conhece, né? Perder a magnetosfera ia ser bem complicado aí para o nosso planeta, tá? Então, a partir daqui, passou daqui, eu já perco aí, começo a perder, né? As coisas aí para o espaço, né?
Então aqui enfim, tem vários satélites também, né, que ficam aqui numa região, né, onde eles não vão, né, se perder para o espaço, mas eles também não vão ser atraídos aqui, né, em direção à Terra. Eventualmente acontece de cair alguns, né, ou cair lixo espacial e tudo mais, mas tenta se colocar numa zona em que eles não vão, né, se perder aqui, mas também não vão ser atraídos. Uma zona, vamos dizer assim, mais neutra. Talvez não seja bem a palavra, mas é como, né, seria nesse sentido aqui. Tá? Dito isso aí para vocês, então o professor encerra por aqui. E se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Fica à vontade para perguntar.